Satisfação imensa. A mim perguntaram no intervalo o que eu sentia ao falar logo depois do Dr. Osíris. Eu sempre digo, e nós viemos, ele e eu, juntos hoje no mesmo avião de São Paulo, eu não o houvera visto, agora que ele disse, professor, estávamos no mesmo voo. Eu sempre digo que não se fala depois do Dr. Osíris. Ele fala, termina, e aí que nós começamos uma nova etapa. Porque ele é alguém especial, como foi lembrado aqui, pela capacidade, e nos orgulha imensamente a possibilidade de estar, depois dele, aproveitando algumas das ideias que aqui teremos. Nosso mestre de cerimônias lembrou a todas e a todos, eu sou da área de filosofia, eu sou o que se chama de filósofo, de maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha. Tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo. É uma área que, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Quem dá aula aqui já ouviu várias vezes a pergunta, professor, o senhor não trabalha, só dá aula. Então, eu não trabalho, eu sou professor e filósofo. Eu sou professor titular da PUC de São Paulo, da Universidade Católica de São Paulo, na qual eu dou aula há 35 anos. Também estou, como foi lembrado, professor da Fundação Dom Cabral, convidado na GV, então eu não trabalho em vários lugares. Nos intervalos, eu faço algumas coisas de televisão, de rádio e escrevo livros. Aliás, amanhã à noite estarei na Bienal em Brasília. Quem está nas auditorias não estará, porque está em outras cidades, mas quem aqui estiver, das 8 às 9 da noite, eu estarei também na Bienal, numa sessão de autógrafos para alguns livros que eu vi que tem aqui na entrada. Aliás, algumas pessoas trouxeram para autografar e eu, ao final, com alegria, uma pessoa me parou assim que eu entrei e disse, professor, o senhor desculpe, podia me dar um autógrafo? Não peça desculpas ao pedir um autógrafo, porque o autógrafo deixa o autor honrado. Sou eu que fico honrado. Você está com um livro meu, pede para que eu algo nele escreva, eu sempre fico honrado de fazê-lo. E eu farei com alegria. Essa palestra está num livro meu chamado Qual é a Tua Obra? Por quê? Diz que eu sou filósofo? Não, você foi secretário de Educação de São Paulo. E fui também. E trabalhou? Não, jamais. Jamais. Eu, como ministro, eu tinha assessores, eu não precisava trabalhar. Quem trabalhava eram os assessores. Aliás, é uma cidade tranquila, era 1 milhão de alunos, 700 escolas, 60 mil funcionários. O mais que eu tinha que fazer era uma boa gestão estratégica e um bom trabalho de liderança. Aí os outros trabalhavam. E aí funcionava. Essa é a finalidade. Eu quero lembrar uma das coisas que eu gosto de escrever no livro que está essa palestra. Essa palestra se chama Gestão, Liderança e Ética. Ela aparece num livro chamado Qual é a Tua Obra? Que aqui está. E quando alguém pede que eu nele algo escreva, eu escrevo algo que tem a ver com uma estrutura decisiva para a liderança, que é uma virtude especial, obrigado, que é coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Uma pessoa inteligente tem medo. Aliás, o Dr. Osíris Silva é autor de uma clássica frase, onde ele lembra, há 2 tipos de passageiros, os que têm medo de avião e os mentirosos. Não casualmente, quando o brigadeiro entra e diz, vamos mudar isso no painel, ele está preocupado com a segurança, da capacidade, a eficácia. Quando nós temos um seminário de gestão estratégica e liderança no STM, nós estamos olhando o mais antigo Tribunal Superior no Brasil para que ele fique antigo, mas não fique velho. Há uma diferença entre ser antigo e ser velho. Há várias cidades que são antigas e não envelheceram. Os tucanos que continuam voando na França são antigos, mas não são velhos. De maneira geral, se costuma dizer na aeronáutica, não se envelhece um avião, ele pode ser mal mantido, ele pode não ser renovado. Isso vale para várias áreas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu escrevo normalmente nesse livro, além do teu nome, claro, coragem. Coragem não é ausência de medo, coragem é capacidade de enfrentar o medo. E eu vou contar uma coisa que nós temos de ter medo. E repito, gente inteligente tem medo. A única coisa que levou Aquiles, o grande semideus grego, à morte, foi ele achar que era invulnerável. A melhor maneira de ficar vulnerável é achar que é invulnerável. A melhor maneira de você ficar inseguro é achar que já está seguro. Afinal de contas, aquele ou aquela que se supõe invulnerável não toma cuidado
e continua fazendo do mesmo jeito que já fazia. Dr. Osiris citou Albert Einstein. Uma das frases do Einstein que eu mais gosto, além da que ele citou, é uma em que Einstein diz que tolice é fazer sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice, um sinal de tolice é fazer sempre do mesmo modo e esperar que haja resultados diferentes. Como você e eu não queremos ser tolos, nós temos que ter medo da tolice. E uma das coisas que pode nos deixar tolas e tolos na área da atividade pública é a nossa incapacidade de ter algo que marque por uma gestão que tenha de fato uma natureza estratégica. Vocês sabem que estratego é o nome que se dava a um general na antiguidade. Aqui, aqueles que são militares, especialmente no campo do exército, estrito sensu, a expressão estratego, no caso do grego arcaico era estratago, da onde vem estratégia, é o nome que se dava ao cargo que hoje é o de general. É só vocês imaginarem, há grandes personagens da história antiga que foram estrategos, um deles, Péricles. O famoso século de Péricles, que é o século V a.C., chamado também entre os gregos de século de ouro, ele foi dirigido por um estratego, um estrategista, um líder, que teve isso como cargo. Os gregos antigos faziam isso. E qual era a principal tarefa do estratego, do geral? Aquilo em latim, o general. Isto é, aquele que tinha a tarefa de cuidar do conjunto. A principal tarefa de um estratego era ir até o alto de uma montanha, antes que a batalha acontecesse na planície. De maneira geral, como sabem, as batalhas ocorriam em planícies, como na planície de Maratona, aquela que deu origem a uma série de coisas do nosso dia a dia. Essa batalha que aconteceu na planície, antes que ela se iniciasse, cabia ao líder ir até a planície, subir até o alto da montanha, que a fazia planície lá embaixo, e enxergar a batalha antes que ela acontecesse. Isto é, ser capaz de ver antes que ela acontecesse. Em outras palavras, ser capaz de se antecipar, em vez de aguardar. Ser capaz de não adivinhar, porque adivinhar está no reino da magia, mas de planejar, antecipar, ser capaz de antever, que está no campo do conhecimento, da ciência. Aquilo que o general tinha de fazer era, de fato, olhar o futuro como se ele fora já presente, de maneira a olhar rota de fuga, capacidade de corte de abastecimento, capacidade de emboscada, isto é, enxergar a realidade antes que ela viesse à tona. Há um grande músico carioca, o Zeca Pagodinho, que é uma pessoa especial, que tem uma canção deliciosa para o lazer, mas que é um perigo para a área de gestão, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esta é a mais perigosa das forças para fazer com que você perca capacidade, competência, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês imaginem um tribunal como o STM, que nasce junto com o Dom João VI aqui. Se ele decidisse deixar a vida levar, a vida leva eu. Nós estamos no século XXI, com pessoas do século XX, se bobear usando alguns métodos do século XIX. Insisto, nós somos pessoas que estamos no século XXI, embora todos nós formados no século XX, usando algumas metodologias, às vezes, de gestão e trabalho, que são do século XIX. Este tribunal nasce na origem do século XIX. Nós estamos no século XXI, portanto, nós temos aí uma outra condição a pensar. Volto eu a esse polo para você e eu não esquecermos. Cuidado com o deixa a vida me levar, vida leva eu. Nesta hora, tem que pegar a frase de um grande paraibano que viveu no Rio, hoje mora em São Paulo, um homem que foi da Força Aérea, chamado... Como chamava o homem da Força Aérea, que é um grande músico, que vive em São Paulo hoje? Ninguém sai, quando vocês não falarem. Quem é o grande homem que foi sargento? Aliás, ele é, né? Ele é sargento... Quem? Não é Martinho da Vila. Martinho da Vila também é militar. Não, Martinho da Vila foi do Exército. Mas quem é que foi da Aeronáutica e que tem uma frase decisiva para a gestão estratégica? Geraldo Vandré.
Claro, bom, Geraldo Vandré, depois que eu falo, aí fica... Qual é a clássica frase do Geraldo Vandré? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Talvez o lema principal de uma gestão estratégica seja aquela que entenda esta frase. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E nesse sentido, claro, a grande tarefa do estratego, do general, isto é, do líder, é fazer a hora em vez de esperar acontecer. Hoje é um dia muito importante para isso, porque, como sabem, o dia 16 de abril, ele lembra o início da Batalha de Berlim. Aqueles aqui que estudaram história militar, sejam nós os civis, sejam os militares, sabem que a Batalha de Berlim, que levou ao final, com a ocupação da sede última do poder nazista, ela se iniciou exatamente no dia 16 de abril de 1945. E essa batalha, ela deu início àquilo que foi a libertação de uma Europa e de um mundo, de um tipo de percepção que, sem dúvida, enlouquecia, ensandecia a nossa capacidade de existirmos juntos e que tinha um apodrecimento ético muito forte, porque era pressuposta nesta lógica, né, da concepção nazista, a ideia de que alguns seres humanos valem pouco e outros seres humanos é que valem bastante. Pois bem, uma das coisas que mais permitiu que no momento da retomada final, né, da subjugação nazista, se conseguisse algo especial, foi um trabalho que foi feito também por homens e mulheres de coragem, que nos países ocupados resistiram bravamente. A França, aqui mencionada várias vezes em função do uso, né, de aviação nossa também, ela gerou um movimento de resistência fortíssimo. E eu me lembro demais de um homem da resistência que era um ator de teatro e de cinema. Quem é mais idoso aqui, como eu, talvez se lembre, porque ele fez alguns filmes, né, no século XX, ele já faleceu, ele se chamava Pierre Dac. Dac mesmo de DAC, como se fosse o Departamento de Aviação Civil. Né? Pierre Dac. Pierre Dac tem uma frase que eu quero dizer agora para você e eu não esquecemos. Ela é difícil de capturar num primeiro momento, depois a gente a entende bem. Pierre Dac dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, pergunta que eu faço agora, às 16 horas e 44 minutos desta segunda-feira. Que passado nós queremos ter no STM daqui a 20, 30 anos? Qual será o nosso legado? Qual será a nossa herança? Esta geração de homens e mulheres, num superior tribunal, terá como sua herança qual ideia? Que foi uma geração que, sem dúvida, exerceu a capacidade de mudar o que é necessário e preservar o que era necessário. Uma geração que, estruturando um dos tribunais superiores desse país, é capaz de fazê-lo honrar a atividade pública com aquilo que vem conseguindo, mas que não quer envelhecer. Se o futuro é o passado em preparação, a grande pergunta volta à tona. Que passado nós queremos ter daqui a 20, 30 anos? Tanto se falou aqui, o Brigadeiro fez um elenco das atividades de encontro com, né, o Dr. Osíris, que nasceu em Bauru, onde começou a carreira um jogador de futebol de um grande time, que é o meu, né, que foi o Pelé. O Pelé começou a carreira dele em Bauru, no estado de São Paulo, e fez uma trajetória que honra também isso. Mas uma das coisas mais importantes é que Pelé sempre conta, e eu sei porque ontem eu estava num dos programas de rádio na CBN falando sobre os 100 anos do Santos, e houve uma entrevista do Pelé em que isso foi retomado. Pelé fazia gestão estratégica e tinha uma grande liderança. Não é à toa. Quando alguém perguntava a ele como é que você fazia aquelas jogadas, e eu tive a alegria de vê-lo jogar ao vivo algumas vezes. Porque eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, mas eu me mudei para São Paulo, onde eu vivo há 45 anos, e me mudei para São Paulo em 1967. E a 4 quarteirões do estádio do Pacaembu. E como naquela época, menino com menos de 18 anos não pagava, eu ia ao Pacaembu às terças, quartas, quintas, sábado e domingo. Qualquer jogo. Eu vi grandes times, Palmeiras, né, vi Corinthians, vi São Paulo, vi Flamengo, Vasco, jogarem assim ao vivo, aqueles grandes times, e se perguntava como é que o Pelé, ele conseguia fazer o que fazia, algumas jogadas, atenção na expressão, algumas jogadas que não eram óbvias.
E o Pelé dizia sempre algo que, antes de ele entrar em campo, os colegas dele de time contam isso. Ontem havia uma entrevista, eu estava conversando pelo rádio, aí não na Rádio CBN, mas na Rádio Globo, conversava eu com o Nenê. Quem aqui torce para o Santos sabe que foi um companheiro do Pelé também, né, nos anos 60. E eu perguntei a ele como é que o Pelé fazia para se preparar para a jogada. Eles disseram que o Pelé, antes do time entrar em campo, ele ficava no vestiário quieto, num canto, de olho fechado. E aí se perguntou ao Pelé o que ele fazia quando ele estava ali no canto de olho fechado. Ele está se concentrando. O que ele estava fazendo? Antecipando as jogadas. Isto é, Pelé dizia, eu enxergo o que vai ter que acontecer e aí vou buscar para que aconteça. Eu enxergo o que vai ter de acontecer e aí eu vou buscar para que aconteça. Não era deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um trabalho de planejamento, como faz, por exemplo, o Barcelona. O meu time, o Santos, entendeu o ano passado o que é que significa gestão estratégica. Meu time ficou com a bola menos tempo do que o Gandula. Vocês já imaginaram? O que o meu time tinha, que agora vai ter que aprender? Tinha iniciativa, capacidade e criatividade, tinha disposição, um grande ataque, que ele não tinha capacidade de enfrentar um time que tinha gestão estratégica há 30 anos. Que o Barcelona se prepare e é regular nessa trajetória. E aí, claro, de nada adianta toda a inventividade de alguns gênios se você não encontra a capacidade de uma liderança que organize de maneira a atualizar o modo de jogar. Quem aqui gosta de futebol deve saber que o Barcelona introduziu algo não óbvio. Eles introduziram o basquete, a lógica do basquete no futebol, que é um quadrado com um pivô solto. Um quadrado com um pivô solto. E é isso que eles fazem. A bola não fica mais do que 10 segundos com o mesmo jogador. Ele vai trocando e eles vão rodando com 4 e um fica solto. Como alguns aqui se lembram, a Holanda fez em 1974. Atenção, a coisa mais perigosa para proteger o futuro é admitir o envelhecimento das ideias, das práticas. Cuidado, uma coisa é ficar velho, outra coisa é ficar antigo. O STM é idoso. Pode ficar velho? Pode. Se ficar, lamento, todas e todos perdemos numa nação como a nossa. A Embraer, aqui lembrada, pode envelhecer? Pode, estava envelhecendo. Tanto que a situação de privatização, ela tentou lidar com uma condição dessa natureza. Cautela, é preciso lembrar que o óbvio é um perigo. O óbvio é aquilo que faz com que eu faça do mesmo modo. E gente que é vitimada pelo óbvio fica o tempo todo prisioneira do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Como chama essa música? É do Carlos Imperial, olha só. Um homem antigo como eu se lembra que é do Carlos Imperial, que nasceu onde? Espírito Santo, olha só. Que cidade? Onde nasceu Roberto Carlos, ou seja, Cachoeiro de Itapemirim. Sua avó foi do Carlos Imperial. Poxa vida. Eu tinha notado uma certa semelhança. Aliás, ao contrário, né? Ele era bem diferente de você. Mas olha que coisa boa. Carlos Imperial fez A Praça, que foi gravado pelo Rony Von, que além de tudo é piloto. Né? Rony Von é um homem que se dedica à aviação. Ele não era chamado de Pequeno Príncipe à toa, não só porque o Roberto Carlos era na Jovem Guarda o príncipe, né, depois o rei, como o grande Rony Von se inspirou várias vezes nas obras do Saint-Exupéry, que ele sim, também era um piloto, também ele era alguém ligado ao campo da aviação. E olha que coisa curiosa, embora ele tenha gravado a música, a autoria do Carlos Imperial. Carlos Imperial, esse que fez uma música que lembra um alerta. Cuidado para não ficar o tempo todo na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo jardim, na mesma flor. Mesmo que essa praça seja a praça dos 3 poderes. Cautela. Gente que fica o tempo todo na mesma praça, no banco, ela fica o tempo todo prisioneira do mesmo. Eu, Cortella, tenho muito medo do mesmo. No mundo de mudança de velocidade, já imaginou ficar prisioneiro do mesmo? Aliás, existe uma comunidade no Orkut com esse nome, não sei se já viu, chama-se Eu Tenho Medo do Mesmo, já viram? Eu gosto dela porque ela me lembra uma coisa, é um perigo mesmo no mundo de mudança. Ela é uma comunidade no Orkut inspirada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores,
que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou, você abre o elevador e o mesmo está lá dentro? No mundo de mudança, no mundo de velocidade. Eu sou professor há 38 anos. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. Até certo ponto. O aluno que entrou esse ano na universidade, que entrou em Brasília, em Fortaleza, que entrou em Belo Horizonte, que entrou em Porto Alegre, que entrou no Rio de Janeiro. Que ano ele nasceu? 94. Alguns dos nossos alunos nasceram em 95, mas os alunos em geral que entraram esse ano no ITA, e entraram na área militar, entraram na academia, eles nasceram em 94. Eles não assistiram a um filme antigo, não sei se chegaram a ver, um filme até interessante chamado Titanic. Eles não viram. Titanic é um filme de 1997. Isto é, eles tinham 3 anos quando o Titanic foi feito. Você não lembra de filmes quando você tinha 3 anos. Para você, o Titanic é uma coisa de agora. Para eles, Titanic foi lembrado por conta do aniversário, sábado agora, né, do naufrágio do Titanic. Senão ele não lembraria. Ele não assistiu o Titanic. Você já imaginou como é que eu dou aula para alguém esquecendo isso? Esse aluno que está agora na universidade, atenção, que acabou de entrar, ele não conheceu Ayrton Senna. Ele nasceu no ano que o Senna morreu. Sabe quem não conheceu Ayrton Senna? Sebastian Vettel não conheceu Ayrton Senna. Ele tinha 6 anos quando o Senna morreu. Já imaginou? A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Só porque eu dou aula há 38 anos, eu achei que já sei. Perigo, eu preciso ter medo de ficar ultrapassado. Isso é verdade. Eu não estou dizendo para você e eu sermos capazes de mudar tudo que fazemos, mas tem coisa que eu preciso alterar. Afinal de contas, é só olhar de novo. Ele não conheceu Ayrton Senna. Eles não conheceram, os alunos estão agora na universidade, Almirante, não conheceram os Mamonas Assassinas, que o senhor e eu tanto curtimos. Eu, Almirante Aloysio, lá em Fortaleza, ouvi aquele grupo que tanto encantou os nossos domingos, aquelas músicas altamente espiritualizadas, aquele fervor religioso, Sabão Cracrá, por exemplo, né? Agora, em março, atenção, em março fez 16 anos da morte dos Mamonas Assassinos. 16. Como você e eu, como humanos, temos uma coisa chamada amnésia de primeira infância. Isto é, você e eu não lembramos de quase nada que nos aconteceu até 4, 5 anos de idade. Ninguém com menos de 22 anos tem memória dos Mamonas Assassinos. Eu estava falando em sala de aula outro dia, foi porque os Mamonas Assassinos, um aluno falou, Mamonas o quê, professor? Isso na universidade. Falei, Mamonas Assassinos. Ele falou, que é isso? Falei, era um grupo de música. Ele falou, o que eles faziam? Eu falei, cantavam. Hã? Ele falou, cantavam o quê? Eu falei, aqueles da Brasília Amarela. Ele falou, Brasília? Eu falei, aquele carro com 2 carburadores. Carburador? Você está rindo? Se bobear, se precisar lembrar, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você já imaginou? Essa é uma questão séria no campo da gestão pública. Não é só a área privada, ela sem dúvida. Mas a gestão pública, ela tem um elemento ético forte. Ela será honrada quando ela cumprir a tarefa pública que ela tem. A competência no setor público é uma natureza ética e não técnica. Ser competente é uma questão ética para a área pública. Na questão privada, ela é uma questão de mercado, ela é uma questão de competição. Ela é uma questão de disputa, mas na área pública a competência é um elemento ético, porque é uma área pública que não cumpre aquilo que tem de cumprir, ela está sendo incompetente eticamente. E essa é uma questão séria, o que nos leva a ter de alterar algumas das nossas percepções. O aluno que está agora na universidade não conheceu o Senna. As TVs agora estão descobrindo isso. Aliás, o jovem hoje, com menos de 22 anos, não entende porque que nós, mais idosos, assistimos corrida de Fórmula 1 aos domingos. Um esporte que não temos tradição, segundo eles. Você diz, claro que temos. Ah, é? Este ano está fazendo 21 anos, 21, que o Brasil não ganha um campeonato de Fórmula 1. Certo? A última vez foi Ayrton Senna em 1991. O presidente era o Collor, a União Soviética ainda existia. Eu era secretário de Educação na cidade de São Paulo. A União Soviética ainda existia quando o Senna foi campeão mundial de Fórmula 1. E olha que a ideia de União Soviética para nós, ó. Como União Soviética. Hoje,
16 de abril é aniversário da criação do termo Guerra Fria. A primeira vez que a palavra Guerra Fria apareceu no circuito de mídia foi num relatório feito e divulgado em 16 de abril de 1943 por um homem cujo sobrenome era Baruch. É a primeira vez que se queria caracterizar esse confronto entre forças norte-americanas e forças soviéticas. E se vocês imaginarem, isso é tão antigo para nós, que uma parte da nossa tradição no Brasil, inclusive na área das Forças Armadas, era fazer gestão estratégica em relação à Guerra Fria. Quando o Senna foi campeão, ainda existia a União Soviética. O mundo muda. Vou te contar uma coisa, talvez você não tenha notado, porque você trabalha, você não tem tempo de ver isso. Mas eu não sei se já notou, o mundo está mudando. Você já tinha notado isso? Você diz, é óbvio, Cortella, você não vem até Brasília para dizer uma obviedade dessa. Cuidado. A novidade não é a mudança do mundo, porque o mundo sempre mudou. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Por exemplo, a velocidade da mudança é tamanha que você perde referência de alguns fatos. Pergunto, em que ano foi enforcado Saddam Hussein? 2006. Esse ano fará 6 anos da execução do Saddam Hussein. Em que ano teve aquele tsunami na Ásia, na véspera de Natal, que matou 350 mil pessoas? 2004. Fez 7 anos agora, em dezembro. Que ano morreu Lady Di? 97. Os alunos que estão agora na universidade não conheceram Lady Di. Aliás, se ele vai encontrar o príncipe, que esteve no Brasil, no Rio, há poucos dias, ele vai achar, o príncipe sim, a mãe do príncipe, ele era criança. Você já imaginou como é que eu dou aula, como é que eu planejo o que eu vou fazer, como é que eu lidero com eficácia e eficiência o meu trabalho se eu não levo em conta essas mudanças de modo, de tecnologia, de metodologia, de percepção. Diz Cortella, mas não é, né? A gente está evoluindo. Cuidado. Muita gente no Brasil esquece disso, como a gente tem um pensamento de gestão no Brasil muito influenciado pelo positivismo do século XIX, que legou o lema da nossa bandeira, que é retirado exatamente dele. Parte do positivismo tem influência darwinista. Mas é preciso lembrar que Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Quem usava evolução como melhoria era o Herbert Spencer. O Darwin usava a palavra evolução no sentido que ela tem em grego, que é mudança. Evolução significa mudança. Evolução e mudança não são a mesma coisa no sentido de melhoria. Câncer também evolui, problema também se desenvolve, encrenca também progride. Tanto que quem é da área médica aqui sabe, quando um de nós morre, a gente anota no prontuário do paciente, evoluiu para óbito. E você e eu podemos evoluir para óbito como pessoas e como instituições. Há várias instituições no Brasil que evoluíram para óbito. Vocês dizem, mas é uma evolução, sim, mas é uma evolução que vai para o fim. Não ficaram antigas, elas ficaram velhas. E quando você fica velho, você apodrece. Quando você fica antigo, você ganha consistência. E essa é uma coisa que só quem é antigo precisa entender melhor. É um sinal de sabedoria. Eu tenho um livro de filosofia para crianças, que eu vi que tem aqui, chamado O que é a Pergunta? O que é a pergunta? É um menino que está andando numa escola, encontra, né, um professor fala, posso fazer uma pergunta? O professor fala, sim. E o que é uma pergunta? Ele falou, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E aí eles vão fazer um passeio na história humana atrás das grandes perguntas da humanidade, isto é, da filosofia. Inclusive, uma hora o menino vira e fala assim, nunca houve uma mulher perguntadora? Ou seja, nunca houve uma filósofa? Né? E aí eu descrevo as matemáticas, as físicas, as poetisas. Mas essa questão, que mais marcante ali, é a nossa capacidade, como eu lembrava, de mostrar nesse livrinho, que é a pergunta, a necessidade de não envelhecer a cabeça, as práticas, a percepção, porque isso que é sinal de sabedoria. Sábio ou sabe é aquele que sabe que não sabe aquilo que não sabe. E que sabe que precisa saber, senão mergulha na ignorância. Olha que coisa curiosa. Se vocês imaginarem, isso vale. Num mundo de mudança veloz, eu preciso cautela para não ficar velho. Eu posso ficar idoso. Um dos meus filhos, o André, que tem 34 anos, é o que tem mais idade. Aliás, dos vários filhos, ele é o que tem mais idade. E ele faz o prefácio de um dos meus livros. Em casa, são sempre meus filhos que fazem os prefácios dos meus livros.
Esse livro que eu mencionei, onde está essa palestra, o Qual é a Tua Obra, foi a Ana Carolina, minha filha, que mora em Florianópolis, com o marido, que fez o prefácio. Aliás, ela conta no prefácio uma coisa sobre um dos tribunais superiores, porque ela é advogada criminalista, e quando ela tinha 27 anos, 27, ela estava em Brasília para entrar numa audiência, numa sustentação oral com os ministros do STJ. E você imagine, aos 27 anos de idade, uma menina que vai entrar para uma sustentação oral com o ministro. A perna dela não parava no lugar. Aí ela me ligou, ela conta isso no prefácio. Ela me ligou no celular e falou: pai, pelo amor de Deus, eu vou entrar para uma sustentação, é a primeira vez com ministros, minha perna não para no lugar, como é que eu faço para ser segura como você? Eu falei: espere 30 anos. Existe uma coisa chamada maturação, sabedoria, faz parte da gestão estratégica. A capacidade de maturar, de ter, atenção, uma virtude, que é paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de maturar, mas de tomar a decisão de ir quando é a hora de fazê-lo. E nesse sentido, a maturidade, ela oferece essa capacidade. E o André, que faz o prefácio de um dos meus livros, que se chama Não Nascemos Prontos. Aliás, tem uma frase que circula por aí, e o livro são 32 provocações filosóficas sobre vida, amor, morte, trabalho. Quando alguém pede para eu algo nele escrever, eu escrevo audácia. E é interessante porque há uma frase que circula dizendo que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Gente, não é assim. Isso acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira, tanque, nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronto e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2012, sou a minha mais nova edição. Revista, um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Por isso que o Brigadeiro disse aqui que o Dr. Osíris era um jovem velho. Ou um velho jovem. Claro que quando usou a expressão velho, estava querendo dizer que ele era idoso, porque não tinha envelhecido. E essa é uma coisa interessante. E o André, que faz o prefácio do livro, aliás, ele tenta no prefácio uma coisa, o dia que você der uma olhada, você vai ver, que é explicar o que é ser filho de filósofo. O que é ser filho de alguém que não trabalha. Porque quando ele era criança, as pessoas falavam assim: o que seu pai faz? Ah, meu pai é filósofo. Ah, o que seu pai faz? Né? E aí ele tentava explicar ali. E olha que coisa interessante. O André, quando ele tinha 18 anos, hoje ele tem 34, ele estava um dia fechado no quarto dele ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Eu sou filho italiano, música boa é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, tanto faz qual é. Seja ópera ou rap ou o que for. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André saiu injuriado do quarto dele para me dar uma bronca. Claro, hoje ele gosta de ópera, na época não. Saiu injuriado do quarto dele. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini magnífica, que eu adoro, vários aqui conhecem, chamada Mio Babino Caro. Né, meu papaizinho querido, que de vez em quando eu dou risada, porque tem gente que põe essa área em música no casamento, na hora da bênção das alianças. Ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende de casamento, porque a música fala de uma menina que vai se matar. Certo? Deixa eu ver se eu tenho. E é curioso, porque a pessoa coloca na hora da bênção das alianças, todo mundo se emociona. Quem aqui se lembra? É uma coisa belíssima. Mio Babino Caro, meu papaizinho querido. Né? Ela diz: ou o senhor me dá esse anel de noivado, ou eu me mato, eu me jogo aqui no Rio Arno, que ela está ali em Florença, na beira do Rio Arno. E ela de fato se mata, e a pessoa põe, quer ver que bonita? Tá ouvindo? Tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Rossa, né, em Florença. Ou o senhor me dá esse anel de casamento, ou eu me suicido. E ela se suicida. E a pessoa põe na bênção das alianças. Deve ser premonição, gestão estratégica. Eu ouvindo a área, o André ouvindo rap, ele saiu do quarto e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai, isso lá é música. Eu falei: André, meu filho, que pena, você aos 18 anos de idade está ficando vítima da indigência mental.
Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhecia. Você aos 18 anos de idade acha que já sabe tudo o que precisa saber para ouvir música. Você aos 18 anos de idade está incapaz de abrir a tua mente para aquilo que é diferente do que você conhece. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável à possibilidade daquilo que está fora da tua capacidade. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você está ficando louco. Eu falei, André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem 65, 70, 80 anos de idade. Velho, você pode ser com 15 anos de idade, 20, 30, 40, 70, 80. Velho acha que já sabe, velho acha que já conhece, velho acha que não precisa mais aprender e nem modificar. Velho acha que, ao esquecer Einstein, que fazendo do mesmo modo ele vai ter resultado diferente quando é necessário um resultado diferente. Velho é tolo, idoso não. Aliás, um tribunal, seja de que natureza for, ele funciona quando ele tem pessoas que são idosas, mas não envelheceram. Porque isso permite que ela vá agregar sabedoria naquilo que tem. Porque o velho não é sábio. O velho acha que já sabe, que já conhece. O velho diz demais a expressão que eu vou dizer agora. Seguinte, tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Velho não abre a cabeça. Velho faz uma coisa horrorosa. Hoje é dia de fundação da Ordem Franciscana. Como vocês sabem, né, a Ordem Franciscana foi fundada exatamente em 16 de abril de 1209. E se vocês olharem, Francisco de Assis se inspira para a Ordem Franciscana, um pouco no estilo de vida de um grande homem do século VI, que foi Bento, fundador dos beneditinos. Quem está aqui agora no Rio de Janeiro sabe, nós assistindo, ou quem aqui é do Rio, o Rio de Janeiro tem um belíssimo mosteiro beneditino, logo próximo ali à Perimetral, na área central, que fez aniversário agora, 25 de março, foi quando ele foi fundado, em 25 de março de 1590, aquele belíssimo, né? Recife também tem, São Paulo tem um belíssimo mosteiro beneditino, mas eu gosto demais dos beneditinos, que inspiraram Francisco, 6 séculos depois, numa regra dos beneditinos, que eu acho que toda organização deveria tê-la no serviço público, nos tribunais, na área de gestão, que é a regra de número 34. A regra 34 de São Bento punia o monge, era um regulamento, como se fosse um RDE. O regulamento, ele dizia explicitamente na regra 34, é proibido resmungar. Essa é a regra 34 de São Bento para o monge. É proibido resmungar. Não é proibido reclamar, não é proibido debater, não é proibido discutir. O que é proibido? Resmungar, que em latim é murmurar. Sabe gente que não faz e só resmunga? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela. Porque gente que resmunga é aquela que acha que não vai dar certo. Aliás, o resmungo é o refúgio do preguiçoso. Porque o preguiçoso, como ele não quer ter trabalho, ou ele faz filosofia, ou ele vai resmungar. Já imaginou? Conhece gente que só resmunga e não faz. Alguém tem que fazer uma coisa, isso é um absurdo. Onde já se viu essa casa? E ele não faz. Aliás, gente que só resmunga e não faz, ele anda muito rápido batendo o pé para dar a sensação de que está tendo atividade. Sabe gente que bate o pé para levantar poeira, para parecer que está fazendo alguma coisa, e não está. Você conhece jogador de futebol que faz isso, você conhece assessor, você conhece pessoas do teu dia a dia, você conhece professor que bate o pé e não faz. É proibido resmungar. E como eu disse, a principal delícia do resmungão é que, como ele é preguiçoso, ele se refugia na mais forte planície dos preguiçosos, que é o pessimismo. O pessimismo. O pessimismo é onde moram os preguiçosos. Conhece o pessimista? O pessimista gasta boa parte do tempo que ele tem para tentar provar que aquilo não vai dar certo, em vez de usar o mesmo tempo para que aquilo dê certo. Aliás, o pessimista, ele é alguém preguiçoso porque ele não tem trabalho nenhum. Ele não precisa se cansar. A única coisa que o pessimista tem que fazer, e ele faz com alegria, é sentar e esperar dar errado. E aí, quando não está dando errado, você fala, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O pessimista, ele é um preguiçoso, porque ele tem uma grande vantagem sobre o otimista. O otimista tem trabalho,
Tem que levantar, ir atrás, organizar seminário, participar, discutir, achar que dá para enfrentar o óbvio. Você que é homem mais otimista do que Dr. Osíris Silva, um homem que nasceu em 1931. Você já imaginou? Um homem que vem aqui falar para nós hoje sobre o futuro. Se você imaginar, em vez de ficar contando, porque ele conta a história, porque a história marca. Fala da Embraer, fala da trajetória, mas fala de biotecnologia, fala da pele. E fala de futuro. E vem nos dar lições, com alegria, de sabedoria de um homem que nasceu há 81 anos. E que está aqui firme, para lá e para cá, nos inspirando. Aliás, liderar é ser capaz de inspirar, motivar e animar ideias, pessoas e projetos. E sabe o que o líder não pode ser? Velho. Porque o velho, ele acha que as coisas são como são, o que eu posso fazer? Sabe do que o velho é vítima? Ele é vítima do óbvio. E é por isso que o estratego, na antiguidade, o general que comandava, a palavra estratega em grego significa líder do exército, líder da arma. E nesse sentido, a tarefa do estratego era ir contra o óbvio. Cuidado com o óbvio. O óbvio é uma coisa que nos deixa muito acostumados com aquilo que já é, em vez da gente procurar aquilo que pode ser e precisa ser. É óbvio que o Brasil nunca vai ter uma indústria aeronáutica, na tua opinião. É óbvio que nós nunca vamos ter uma democracia com mais de 25 anos de vida sequente, na tua opinião. Eu falava de rap aquela hora, gosto demais de um rap do Charlie Brown Jr., que se chama Nada é Impossível. Mas eu não gosto do rap em si, eu gosto de uma frase na qual ele se inspira. Porque o Charlie Brown Jr. se inspirou para fazer esse rap numa frase latina. E quando eu vejo esse seminário de 2 dias aqui, eu me lembrei dele, Mônica. Porque essa frase dos latinos, essa máxima, ela diz: o impossível não é um fato, o impossível é uma opinião. O impossível não é um fato, o impossível é uma opinião. Quando a Segunda Guerra Mundial se iniciou, se achava impossível vencer o exército alemão. Aquelas divisões Panzer que eles tinham, o combate com os generais que eram preparados para aquilo, ou a esquadra japonesa do Yamamoto que pegou os norte-americanos de surpresa, entre aspas. No dia 7 de dezembro de 1941, um grupo de homens e mulheres se juntou e disse: o impossível não é um fato, o impossível é uma opinião. Você já imaginou? É impossível o Brasil ser uma das grandes economias do mundo, na tua opinião. É impossível os nossos tribunais superiores a modernizarem a sua gestão, na tua opinião. Olha que coisa curiosa. O Brasil gosta um pouco do óbvio. E isso nos faz achar que o impossível é um fato. Isso, nós estamos começando a mudar isso. Quer ver um exemplo? A música brasileira que mais faz sucesso é a música mais vertida do Brasil, fora daqui. É uma música chamada, vários mais idosos aqui, se você lembra do Carlos Imperial, você vai lembrar comigo, Aquarela do Brasil. Que é uma música de um grande mineiro chamado Ari Barroso, que nasceu em Ubá, na Zona da Mata. Olha só, grande Ari Barroso, um homem inteligente, mineiro. Tem mineiro aqui? Tem, cuidado com o mineiro. Mineiro é muito inteligente. Pois é, mineiro é inteligente, mineiro é dissimulado. Nunca o mineiro diz que é de tal lugar, ele é sempre de perto de... Sou de perto de Juiz de Fora, perto de Barbacena. Ele nunca é de tal lugar, é muito inteligente. Não é à toa que grandes mineiros geriram também a nossa nação. Chico Xavier, eu não sou espírita, mas tenho uma admiração imensa por Chico Xavier. Ele é um homem santo, um homem que nasceu em Pedro Leopoldo, e passou a sua vida em Uberaba. O mineiro é tão inteligente, Chico Xavier, que era mineiro, é a primeira impressora wireless da história. Vocês já imaginaram? 60 anos antes das plataformas digitais, aquele homem santo já tinha conseguido uma coisa inacreditável. E quando muita gente achava que a morte era um fato, Chico Xavier dizia: na tua opinião, porque ele conseguia, na crença dele, se comunicar com quem houver partido. Outro dia, eu sou também da área de ciências da religião. É por isso que às vezes, mesmo que não queira, você me vê em alguns programas de TV falando de religião. Domingo de Páscoa eu estava no Canal Livre da TV Bandeirantes falando sobre se Jesus existiu ou não. E eu acho o Chico Xavier um homem santo, mas eu não sou espírita. E outro dia, numa entrevista, me perguntaram: o senhor acredita que Chico Xavier falava
ou recebia espíritos. Eu disse, eu não acredito que ele recebia, mas acredito que ele acreditava. Isto é, que ele não era um farsante. Eu não acredito que ele recebesse um espírito de alguém falecido, mas eu tenho absoluta certeza que ele acreditava nisso. E, portanto, ele fazia com verdade e com sinceridade o que fazia. Isto é, o grande Chico Xavier era capaz de nos dizer que a morte não é um fato, que não é impossível, é só uma opinião. Imagina o número de pessoas que ele confortou na história com essa ideia, e isso é decisivo. E o grande Ari Barroso tem a música Aquarela do Brasil, que tem um verso inacreditavelmente óbvio, que a gente às vezes esquece dele. Tem uma hora na música, e isso faz mal para nós, em que a música diz assim, esse coqueiro que dá coco, qual seria a outra possibilidade num coqueiro? Ou dá coco ou não dá. E a gente canta isso e não nota. Cuidado com o óbvio. Nós gostamos tanto do óbvio que eu vou te contar uma coisa. Tem gente que nesse auditório, ou está nos assistindo dentro das auditorias, que esquece algo e diz o que eu vou dizer agora. César Cortella, eu sou tão azarada que tudo que eu procuro, eu acho sempre no último lugar que eu estou procurando. Que é uma coisa evidente. Né? Todo ser humano, em sã consciência, acha que está procurando no último lugar onde procura. Ninguém, após ter achado, continua procurando. Né? Sempre será no último lugar. E aí a pessoa fala isso e a pessoa ao lado fala, isso acontece comigo também. Já imaginou? Cuidado com o óbvio. Quando o Barack Obama tinha 10 anos, aproveitando a visita da secretária de Estado Hillary Clinton aqui em Brasília hoje, quando Obama tinha 10 anos de idade, ele que foi criado pela avó. Ele chegou para ela aos 10 anos de idade e falou assim, vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se ela vira para ele e fala assim, menino, você cheirou cola? Você já se olhou no espelho? Você já notou que você é afrodescendente, nasceu no Havaí e tem nome muçulmano? É impossível. Isso quando ele tinha 10 anos, ele que conta isso. Você já percebeu que você é negro, nasceu no Havaí, chama Barack Hussein Obama? Sabe o que ela falou para ele? Vai que você pode. Daí ele tirou o lema, yes we can. Claro, vai que você pode. Está indo para a segunda eleição agora, numa disputa que precisa ser feita, que é mais um capítulo da Guerra Civil Norte-Americana, que não acabou até hoje, mas que está lá. Olha que coisa interessante, coisa curiosa. O impossível não é um fato, o impossível é uma opinião. Imagine se eu estivesse aqui no Superior Tribunal Militar no dia 16 de abril de 1992. Isto é, há 20 anos. Eu era secretário de Educação na cidade de São Paulo, o presidente era o Collor, nós não tínhamos mais nenhum campeão na Fórmula 1, aí eu venho aqui ao STM e digo para vocês o seguinte, gente, presta atenção no que eu estou dizendo, esse país, vocês vão ver, se vocês estiverem vivos, vocês vão ver, daqui a 20 anos vocês vão ver, esse país vai decolar, o dia que a gente tiver na presidência da República, um professor de Sociologia, um torneiro mecânico sem escolaridade formal completa e uma mulher mineira. Você olhar para mim e falar assim, Cortella, você cheirou cola. Goste você ou não das pessoas que eu estou mencionando, isso é um fato. Se eu há 20 anos, no dia 16 de abril de 1992, dissesse aqui dentro, não tinha ainda desse modo com essas cadeiras, eu dissesse exatamente o que eu vou dizer agora. Esse país vai decolar o dia que a gente tiver na gestão da presidência, um professor de Sociologia nascido no Rio de Janeiro, um torneiro mecânico sem escolaridade, nascido em Pernambuco, e uma mulher mineira que fez carreira no Rio Grande do Sul. E ainda vou contar uma coisa para vocês. Em março de 2012, se você estiver vivo lá, você vai ver daqui a 20 anos. Essa mulher vai estar na Europa vendo se empresta dinheiro para o FMI. Para a Alemanha, para a França, para a Itália, para a Grécia, para a Irlanda, para Portugal, para a Espanha. O impossível não é um fato, ele é uma opinião. Você já imaginou? Aliás, a Grécia, berço do Ocidente, o mundo ocidental nasceu na Grécia e talvez termine lá. Já imaginou? Já a crise é tamanha, general, que estão alugando agora a Acrópole, não sei se o senhor leu, para fazer a Igreja Universal do Reino de Zeus. Certo? Alugando a Acrópole para a Igreja Universal do Reino de Zeus. Já imaginou? Cuidado com o óbvio. Meu filho mais novo, o Pedro, que é jornalista, correspondente, estava no Marrocos.
até esta semana. E agora ele foi designado para... Ele estava cobrindo esporte, rally no deserto, no Marrocos, e agora o mandaram para a Grécia, para onde ele vai, para cobrir parte da crise e a discussão lá na Grécia. Essa semana ele se muda para a Grécia por um tempo. E, curiosamente, eu queria lembrar isso pelo bom que é não querer envelhecer. O Pedro, no final do ano passado, a emissora com a qual ele trabalha, o chamou a outros e disse: vocês podem escolher para onde vocês vão ser correspondentes para fazer a cobertura da pré-Olimpíada, que será em Londres. Ao Pedro foi oferecido ou ir para a Austrália, ou ir para a Espanha, ou ir para a Jamaica, ou ir para o Marrocos. Pois ele escolheu o Marrocos. E eu fiquei numa alegria imensa. Qual foi o argumento dele? Ele disse: eu não quero ir para um lugar que é óbvio. Para mim. Eu quero ir para um lugar que eu não domine o idioma, não conheça a cultura, não tenha familiaridade com os cheiros, que eu não tenha experimentado direito a comida ainda, porque aí eu me renovo. E eu fiquei alegre demais. Porque ele falou: pai, a Austrália é muito parecida conosco. O idioma, o inglês, eu domino, não tem tanto. Do ponto de vista de clima, Sydney, por exemplo, está no mesmo paralelo que São Paulo. E para a Espanha, ele morou na Espanha. Morou em Barcelona um ano, portanto, era muito óbvio. E para a Jamaica, se ele fosse, nem ia lembrar se voltasse. Certo? Porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, com a música, com as coisas do cotidiano. Qual foi a escolha dele? Falou: vou para o Marrocos. Escolheu o Marrocos. Onde, apesar dele falar francês, o Pedro, meu Pedro, se fala árabe e berber. Ele não conhece as coisas. Para quem vivia no Rio como ele, até dezembro, ali na praia do PP, tomando um shopping ou um garotinho no fim da tarde, andando de bicicleta ali na orla, né, sendo capaz de olhar para as gurias. Agora, num país muçulmano, onde não pode comer carne de porco, não existe bebida alcoólica e não pode olhar para as gurias. Certo? Significa o quê? Que ele escolheu o pior? Não, ele escolheu o melhor para ele, porque aos 28 anos de idade, o que ele quer? Não ser vítima do óbvio, não envelhecer. Isto é, a capacidade de construir aquilo que nos renova. E eu falei para o André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Cuidado para não ficar velho. Atenção, velho é uma pessoa que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais mudar. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. E o idoso, acima de tudo, é alguém que não resmunga. Ele vai buscar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A lógica do velho é: deixa a vida me levar. Vida leva eu, cautela. O que eu quero dizer com isso? Lembrando que a tua atividade aqui comigo, para o teu desespero, vai até 17h45, né? E depois a gente abre, se você tiver alguma questão, dúvida, ódio ou trauma, né, às 17h45. Portanto, nesse tempo, aliás, quem nos assiste pode também fazer perguntas, mandá-las, que na última parte, né, das 17h45 até as 18h, nosso mestre de cerimônias vai organizar aqui conosco. Qual que é o seu nome? Rimac. O Rimac e eu vamos organizar um pouco aqui. Olha que coisa curiosa. Eu quero aproveitar esse tempo que você tem, de 22 minutos, para pensar algumas coisas. Qual é a tarefa do líder? Qual é a tarefa da líder? É uma liderança que entenda a necessidade de mudar. Mudar não significa criar o inédito. Muitas vezes, inovação não é a criação do inédito, mas é também dar vitalidade ao antigo. Inovação não é sempre criação do inédito, é também dar vitalidade ao antigo. Você hoje à noite, se for sair para jantar aqui em Brasília, você não vai procurar um restaurante só porque nele está escrito na porta: temos os melhores fornos micro-ondas de Brasília. Mas se tiver escrito tem fogão a lenha, você vai. Inovar não é sempre criar o inédito, várias vezes é dar vitalidade ao antigo. E nesse sentido, algumas pessoas temem a inovação, porque elas acham que isso vai tirá-la do lugar. E é preciso tirá-la. Vou lembrar uma coisa que quem é da Marinha aqui conhece muito bem. Na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A âncora imobiliza, estaciona, a raiz te alimenta. Cuidado, em relação ao passado eu preciso ter raízes e não âncoras. Se nós fôssemos movidos a âncoras, nossas naves ou belonaves não se deslocariam. Ficar ancorado é algo que pode ser confortável, mas é exatamente o campo da nossa grande marca negativa que você e eu podemos ser atingidos, que é a mediocridade. E você e eu não queremos mediocridade. A liderança é aquela que afasta a mediocridade. Já imaginou se o Amir Klink gostasse de âncora? Claro que a âncora é necessária.
É claro que gestão estratégica não é ficar mudando tudo o tempo todo, mas é a capacidade de olhar onde precisa mudar. Olha aqui na minha mão, se você puder. Daquilo que vem do passado, nós temos que separar duas coisas. Aquilo que é arcaico e aquilo que é tradicional. Arcaico é o que vem do passado e tem que ser descartado, deixado de lado, superado. Tradicional é o que tem que ser guardado, protegido, levado adiante. Por exemplo, nossas bandeiras são tradicionais. Elas não são arcaicas. Há coisas que são arcaicas já no teu dia a dia. Por exemplo, as crianças hoje na escola não entendem mais por que o símbolo do e-mail é um losango com um X. Fica claro? No computador delas, chega hoje para ela mandar um e-mail, o símbolo do e-mail é um losango com um X, isto é, algo que ela nunca viu, ou seja, um envelope. Isso é ultrapassado para elas. Elas não fazem ideia do que é aquilo. Um envelopezinho. Para ela, diz, professor, por que tem esse losango com um X? É um envelope. Você diz coisa, precisa cautela, para não ficar ultrapassado. Já imaginou, você está conversando com alguém mais jovem aqui no tribunal, aí você vira para ele, ele fala algo que não fica claro, diz assim, não caiu a ficha. Ele fica olhando para você. Ele nunca viu uma ficha na vida. Ele não faz ideia do que você está falando. Você já pensou? Guarde o que eu vou dizer, ninguém aqui em Brasília, ou em todas as auditorias, ninguém com menos de 25 anos, além de não conhecer o Senna, além de não curtir Fórmula 1, ninguém pôs a mão numa máquina da datilografia. Você já imaginou? Só por curiosidade, por favor, levante a mão aqui nesse auditório e olhe em volta. Quem aqui fez curso da datilografia, por favor? Ó, passou horas e horas, ASDFG, CLKJH, ASDFG, espaço. Guardou o diploma num quadrinho, escreveu no currículo exímio datilógrafo. Teu pai falou, se você não fizer curso de datilografia, você não vai ser ninguém na vida. ASDFG, e para fazer concurso, esse mês é o mês de entrega do imposto de renda da pessoa física. Até há alguns anos você fazia a máquina. A máquina punha o formulário. E ainda tinha uma máquina moderna, que o dia que o tribunal comprou foi uma alegria, que ela que tinha um corretivo, que você apertava, ela voltava, punha uma esfera, tirava, punha outra. Quando foi isso agora? O Senna estava morto já. O Senna já tinha morrido e você entregava formulário feito à máquina. Olha a velocidade e a mudança. Vou te contar uma coisa. Durante séculos na história da humanidade, a área militar é responsável por isso, no bom sentido. Durante séculos na história, nós quisemos ter um telefone. Isto é, falar à distância. Utilizamos mensageiro, como é o caso de maratonista na batalha. Utilizamos fumaça, tambor, o que deu. Na metade do século XIX, nós inventamos o telégrafo. O telégrafo, você escreve à distância. No final do século XX, o telefone, mas ele fixo. No final do século XIX, o telefone. No final do século XX, o telefone móvel. Isto é, vai com você onde você quiser. Enquanto você está assistindo palestra, você fica fazendo outra coisa. Olha só. Para lá e para cá. Que coisa. Agora guarda o que eu vou dizer. Teu filho, teu neto, teu funcionário com menos de 25 anos não usa isso para escrever. Para falar, desculpa. Ele usa para escrever. Ele não usa para falar. Você sabe quando alguém é idoso, porque ele usa isso para falar. Você está dirigindo, teus dois filhos no banco de trás, um conversando com o outro por mensagem. Eles reinventaram o telégrafo. Você quer ver o que é gestão estratégica? A área de telecom, ou seja, as empresas de telefonia, mudaram o foco do negócio. Até há 5 anos, o foco do negócio era cobrar por pulso. Porque as pessoas falavam nisso. Hoje, ela dá gratuidade dentro da mesma operadora e ela cobra por mensagem. Porque esse é o novo ramo do negócio. O novo ramo do negócio não é o pulso. Falar não é nada. O negócio é cobrar por torpedo, por SMS. Com todo respeito ao falar de torpedo com a Marinha próxima aqui. Certo? Já imaginou? Você já imaginou? Vocês já leram? Quem é da Marinha conhece a história da Rainha Vitória. Né? A Rainha Vitória, no final do reinado dela na Inglaterra no século XIX, na Grã-Bretanha, ela foi apresentada a um navio que andava debaixo d'água.
E a grande coisa do charme do navio que andava debaixo d'água, o submarino, é que ele podia atacar o inimigo por baixo d'água. E por que a Rainha Vitória não aprovou? Ela não aprovou o uso do submarino no reinado dela, porque ela disse, e o inimigo não vai ver nossa bandeira? É outra questão. Ela está preocupada com uma outra coisa. E é claro que o século XX foi um século em que boa parte dos confrontos grandes foram decididos entre nações com o uso de submarinos. Certo? E com aviação, é claro. Desse ponto de vista, o teu filho, o teu neto, teu sobrinho, teu funcionário não usa isso para falar, ele usa para escrever. E ele faz uma coisa inacreditável. Ele usa o polegar. Você já pensou? Porque eles cresceram jogando videogame. E as novas tecnologias, até carro, está saindo com marcha no volante. Ou você habitua a usar esses dois dedos, ou você vai ficar chupando eles. Certo? Em breve. Você sabe quando alguém é idoso porque ele faz isso que eu vou fazer. Ele segura com uma mão e faz com a outra. Até de costas, você sabe, porque ele balança que nem uma galinha. Você já imaginou no mundo de mudança qual que é o maior medo que o STM tem que ter de ficar velho? Um nível dentro do nosso judiciário, que vem junto com a família real, que já tem a sua história, embora tenha mudado de nome, persiste na sua trajetória, o grande risco é ficar velho. Idoso tem que ficar. E quando que você e eu ficamos velhos? Quando a gente acha que já sabe, que já conhece. Para isso, quero aproveitar esses 15 minutos teus de pânico para pensar essa ideia. Uma das coisas mais inteligentes daquilo que a Mirklink faz é algo que o Marco Aurélio Viana disse hoje na abertura. Você tem que fazer com amor. Senão você não faz de maneira burocrática. A segunda coisa é o que o próprio Mirklink sempre fala. Ou seja, a capacidade de planejar, organizar, estruturar, e aí vai. Será que o Mirklink tem medo? É óbvio. Se ele não tivesse medo, ele não estaria vivo. Todo ano ele pega o Paraty 2, vai e volta. Ele diz, mas já foi o ano passado. Mas mudou o cenário, o jeito, o equipamento. Mas eu já faço isso há 20 anos. Mas não é mais o mesmo tipo de... Ele é uma pessoa que tem audácia. Cuidado, não confunda audácia com aventura. Ser audacioso não é ser aventureiro. Aqui os militares, os civis não entendemos tanto, mas os militares sabem o quanto é necessário audácia para a atividade militar, mas jamais aventura, porque o aventureiro morre no combate. O audacioso, ele se prepara, pensa, organiza e vai. Por isso, por exemplo, a modernização do judiciário no Brasil, em qualquer nível, tem que ter audácia, mas não pode ser aventureira. Porque o aventureiro, a regra dele é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Enquanto que o audacioso é aquele que planeja, organiza, vai. Vou dar um exemplo. Quer ver um homem absolutamente audacioso? A Mirklink, cujo nome está ali. Ele planeja, avalia, estrutura e vai. Está ali escrito aqui à distância onde você está, não dá para ler. Pense num brasileiro que não é audacioso, mas era aventureiro. Infelizmente, um conterrâneo meu, aquele padre paranaense com os balões. Audacioso? De jeito nenhum, aventureiro. Falaram para ele, padre, não faça isso. Vai bater um vento em Antonina amanhã, vai desviar os balões. Ele falou a frase mais tola que alguém pode dizer. Ele disse, pode deixar, eu sei o que eu faço. Eu sempre fiz isso. E aí ele achou que ele controlaria. Morreu com 2 aparelhos GPS grudados no corpo, sem bateria. O corpo foi parar no Rio de Janeiro. Que pena. Aliás, ele falou uma coisa pior. Ele disse, na sexta-feira, quando disseram a ele, cuidado, amanhã vai bater um vento no litoral paranaense. Ele disse, eu não tenho medo. Disse, Deus falou comigo ontem e disse que eu posso ir. Eu sou da área de ciência da religião. Na minha área, a gente diz que enquanto você está falando com Deus, você está na área da teologia. Quando você acha que ele responde diretamente, é psiquiatria. O número de vezes que Deus fala com alguém diretamente na história não é tão grande assim. E talvez ele não fosse ocupar Deus de um padre levantando com um monte de balão, né, com tanta coisa séria para fazer dentro do planeta. Mas a audácia não é aventura. Por isso, por exemplo, uma gestão estratégica ela precisa ser pensada como aquele ou aquela que olha o passado e vê do passado o que tem que ser cuidado, preservado, guardado. Não é à toa que a gente tem as pinturas com grandes homens da nossa história. Isso é tradição, está atrás dessas paredes aqui. Tradição. Outra coisa é o arcaico. O arcaico é o superado, é o descartável, é o envelhecido.
Você e eu sabemos disso. Encrenca grande, a gente na vida, seja como indivíduo, seja como instituição, tem a tendência a grudar. O que impera na nossa vida, de maneira geral, é a primeira lei de Newton. A inércia. Todo corpo, a menos que haja um movimento contrário, ele tende ao repouso. E nós tendemos ao repouso. Tem dia que nós temos que nos mexer. O grande mineiro, Guimarães Rosa, médico, dizia, o sapo não pula por boniteza, pula por precisão. O sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. E você e eu pulamos por precisão. Por exemplo, agora no Brasil, depois de 25 anos de uma democracia mais estável, de uma sociedade que começa a lidar com as suas questões mais fundas, nós sabemos que está na hora de mexer no nosso executivo, no nosso judiciário, no nosso legislativo. Às vezes você recebe pressão de fora, às vezes você recebe pressão interna, às vezes é por convicção, mas não dá para ser do mesmo jeito que era. Você já imaginou? Eu dou aula há 38 anos, será que eu já sei dar aula? Vou contar uma coisa. Mas eu já faço isso, os alunos, cuidado. Eu sou professor titular de universidade, será que isso me qualifica? Até certo ponto. Quer ver um exemplo? Teu filho, teu neto, teu sobrinho, que entrou na escola esse ano em qualquer das nossas cidades. Entrou em fevereiro com 6 anos de idade, no primeiro ano do fundamental. Fundamental aqui, que alguns fizeram com o nome de primário, outros fizeram com o nome de primeiro grau, e agora é fundamental. Pois bem, ele entrou com 6 anos de idade, para ser formalmente alfabetizado por nós. Atenção, antes de pôr o pezinho na sala de aula para ser formalmente alfabetizado por nós, ele já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Atenção, teu filho, teu neto, teu sobrinho, meu aluno, no primeiro ano do fundamental, antes de pôr o pé na sala de aula, para ser formalmente alfabetizado, já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Como é que eu lidero um processo com competência para preservar o valor ético do que faço, se eu não tiver uma gestão que pensa aquilo que precisa ser e descartar o que não serve mais e proteger o que precisa ser levado adiante, se eu não prestar atenção? Antes de pôr o pé na sala de aula, ele assistiu Discovery Channel, National Geographic, Globo Repórter, novela, filme de violência, horário eleitoral, CPI, programa de auditório, filme pornográfico. Ele viu publicidade, ele viu propaganda, ele viu debate, ele viu Big Brother Brasil altamente pedagógico, ele assistiu cena do atentado às Torres Gêmeas, que ele não tinha nascido, ele viu imagem do tsunami na Ásia em 2004, ele viu a ocupação do Iraque, ele viu o jogo do Vasco, todo tipo de horror que você puder imaginar, ele assistiu. Aí ele sentou no primeiro dia de aula, lá no fundo, depois de ter assistido 5.000 horas de televisão, e nós começamos a aula, nós os especialistas, dizendo para alguém que já assistiu 5.000 horas de televisão, nós começamos a aula dizendo a pata nada. A pata nada. Quase que eles levantam e falam, leve-me ao seu líder. Certo? Avatar, avatar. Você está rindo? Se bobear, você e eu, na nossa atividade, estamos vivendo para o servidor, para a sociedade, para os outros poderes, a pata nada. E aí é uma questão séria. No mundo de mudança, é preciso cautela, porque a nossa tendência é a lei da inércia em várias situações. Quer ver um exemplo? Tem gente nesse auditório, ou quem nos assiste fora daqui, tem gente que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Viaja, fica num hotel sozinho, dorme naquele lado. Não consegue mudar de lado na cama e quer mudar as coisas no mundo. Tem gente que nessa sala, ou fora daqui, que nos assiste, que come no mesmo lugar, à mesa, em casa, há 10, 20, 30 anos. Chega uma visita na tua casa no domingo, senta onde você está habituado a sentar, você não fala nada, mas nem come direito. Você está acostumado a comer olhando para uma parede e aparece um espaço aberto. Não tem lugar marcado aqui nessa sala, exceto as poltronas que estão reservadas. Daqui para lá, cada um sentou onde quis. É provável que você, ao voltar para cá amanhã, para o segundo dia, vá sentar onde você está agora. E se você chegar aqui amanhã cedo e alguém estiver sentado onde você está agora, você não fala nada porque você é educada. Mas você pensa, ué, o que ela está fazendo no meu lugar? Cuidado. Cautela. Há pessoas que passam a vida aguardando.
Eu tenho um livro que eu gosto muito, que alguns trouxeram para autografar, e como eu disse, ao final, né, às 18 horas, se alguém tiver algum lá, estarei, ou amanhã na Bienal, às 20 horas, no estande da Vozes. Eu tenho um livro chamado Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Não espere pelo epitáfio. Tanto que quando eu vou autografar, eu escrevo vida. Porque há pessoas que passam o tempo todo esperando pelo epitáfio. E aí eu quero lembrar algo. Cautela, a patanada está à nossa frente. E eu quero aproveitar esses teus 6 minutos de desespero para pensar um pouco essa ideia. Nós tivemos aqui hoje e teremos amanhã homens e mulheres que, refletindo conosco, nos ajudam a pensar algo decisivo. Como fazer com que este Superior Tribunal Militar fique idoso sem envelhecer? Com que cada um e cada uma de nós, em qualquer nível de atividade que estiver, não envelheça as ideias, as práticas, as percepções. Porque a questão não é ter conhecido Ayrton Senna, é ter deixado a cabeça lá. O problema não é ter assistido Titanic, é tendo assistido ter deixado a cabeça lá. Porque ter assistido o Titanic e estar aqui agora é um bom sinal que você está vivo. Agora, cautela. É preciso cautela, mesmo para não envelhecer. Com coragem, com vitalidade e, acima de tudo, claro, com audácia. E nesta hora, o que é a liderança? A liderança é aquela que inspira a renovação, a vitalidade, em vez de fazer uma coisa perigosa. E é dela que eu quero falar nesses teus 5 minutos finais. E aí, como eu disse, a gente abre, às vezes você tem uma dúvida, um comentário, uma reflexão, um trauma, um ódio, né? E a gente o trabalha aqui. Eu não trabalho, mas você trabalha e a gente vê como é que isso pensa numa coisa. Cautela. Aqui atrás, nessa parede, eu vi a imagem, a pintura de grandes brasileiros. Nós tivemos aqui hoje no palco, antes da minha fala, um grande brasileiro. Há pessoas que, em vez de se inspirarem em grandes homens e mulheres da nossa história de fora daqui, um homem como Sócrates, como Jesus de Nazaré, como Martinho Lutero, como Siddhartha Gautama, como Zumbi dos Palmares, um homem como Martin Luther King, uma mulher como Madre Teresa de Calcutá, ou como Irmã Dulce. Irmã Dulce. Meio século mais de uma história em que ela, encurvada, 27 anos, com dor, dormindo sentada, ia para a Cidade Baixa, em Salvador, recolher alimento para alimentar as pessoas. Hoje atende 60 mil pessoas por dia. Se ela, há meio século, pouco mais, dissesse a ela, irmã, larga disso, a senhora volta lá para Sergipe, para São Cristóvão, onde a senhora morava, fica lá tranquila. É impossível fazer uma obra social. Talvez ela tenha pensado, o impossível não é um fato, o impossível é uma opinião. Em vez de se inspirar nisso, sabe em quem muita gente se inspira? No Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Um dia uma professora de História do Brasil dava aula sobre os governos gerais. Aí ela falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu um aluno distraído lá no fundo e, claro, como a gente costuma fazer, para pegá-lo, virou e falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse, fez o que pôde. Cuidado com o Mendes Sá. Gente, nós temos que ter uma maior integração de atividades no STM, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que lembrar que, eticamente, nosso principal legado é a competência. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que modernizar algumas coisas que não estamos habituados e proteger. Eu faço o que eu posso. Cautela. No Brasil nós temos uma coisa perigosa que é a síndrome do possível. Você leva teu carro no mecânico hoje à noite e diz, olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você vai a um médico e diz, doutor, estou com uma dor no pâncreas. Ele diz, vou fazer o possível. Você chega para um diretor, olha, eu estava precisando disso, vou fazer o possível. Você desanima. Nessa hora, aproveitando a visita da secretária Hillary, nessa hora nós temos que aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Mas quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Não é diferença de idioma, é diferença de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível e fazer o melhor. Por isso eu vou fazer uma pergunta nesses 2 minutos finais. Não é para você responder, é para você pensar. Aqui, no Superior Tribunal Militar, você está fazendo o possível ou o melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor nas condições que você tem
enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fica claro? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você e eu não fazemos o nosso melhor na condição que nós temos, enquanto não melhoramos as condições para fazer melhor ainda, nós nos tornamos medíocres. E os romanos usavam a palavra que a área militar preserva muito, que eu gosto, que era a mais descartável qualidade negativa de um soldado, que era ser pusilânime. Pusilânime. Você sabe que pusilânime é aquele que se acovarda. É aquele que se enfraquece. É aquele que acha que o que eu posso fazer? A vida é assim. Não é à toa, os civis, como eu e outros aqui, alguns ministros sabem, a gente não tem essa formação no nosso cotidiano, por conta até da natureza, né, da nossa atividade. Mas na área militar é decisiva a questão de não ser pusilânime. Isto é, não se acovardar, não se enfraquecer. Na Batalha de Berlim, que hoje começa, queria estar lá um grande general norte-americano, que foi o Patton. E não estava porque cometeu um equívoco como líder. Vocês se lembram? Ele esbofeteou um soldado que estava acovardado dentro da enfermaria. E é claro que ele deveria ter incentivado, ele deveria ter levantado a capacidade do soldado não se tornar pusilânime. E ele perdeu a cabeça e esbofeteou o soldado. E acabou perdendo o comando e deixou para outro general, né, aquilo que seria para ele a glória, que era chegar em Berlim antes até do Montgomery, o britânico. E nesta hora, claro, o que é que vale? Pergunto eu para você, mas não é para você responder, só pensa. Dentro do STM, você está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, é o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, aproveito esse minuto final, antes de 17h45, para pensar um pouco uma ideia e a gente abre e se coordena. Lembrando que, como eu disse, essa palestra está no livro Qual é a Tua Obra, e ela tem ali dentro algumas das coisas aqui colocadas. Qual é a principal finalidade de uma gestão estratégica dentro do STM? Que a gente não envelheça. Mais do que isso, que a gente seja capaz de preservar o maior valor ético que um tribunal pode ter, que é a competência. A competência, a perícia, a habilidade em ser, sim, um operador de justiça que dê a esse termo, justiça, a integralidade que ele precisa ter. Quero terminar com duas ideias. A primeira delas, para que você e eu façamos o melhor, em vez de nos contentarmos com o possível, nós precisamos lembrar de algo que é fazer um autoconhecimento. Isto é, um seminário de gestão estratégica precisa levar líderes de qualquer natureza a se pensarem. E nós vamos prestar atenção em nós, olha aqui na minha mão se você puder, a ouvir um pouco os sinais dos tempos. Tem gente que não consegue, um senhor de uns 80 anos, até me desculpe, né, passar um pouco, 2 minutos do tema, eu não queria perder essa ideia. Um senhor de uns 80 anos liga no consultório do otorrinolaringologista, a enfermeira atende, ele diz, por favor, eu queria marcar uma consulta. Ela falou, o senhor está com surdez muito agravada? Ele diz, não, não sou eu. Minha esposa, que tem a mesma idade que eu, que tem 80 anos, ela já não ouve direito. Então, se a senhora puder, ela diz, pois não. Vamos marcar para o dia 30 de abril? O senhor vem, mas antes de vir, por favor, faça uma avaliação diagnóstica que vai ajudar na amnésia na hora da consulta. O senhor, ao chegar em casa, fale com a sua esposa, tomando uma certa distância dela, em voz normal. Se ela não responde, o senhor se aproxima e faça isso até chegar ao lado dela, se necessário. E ele, de fato, chegou em casa à noite, ela estava na cozinha preparando o jantar, ele calculou da sala até lá uns 15 metros, e disse, amor, o que vai ter de jantar? Em voz normal. Silêncio. Foi até uns 10 metros dela e falou, amor, o que vai ter de jantar? Silêncio. Chegou até uns 5 metros dela e falou, amor, o que vai ter de jantar? Silêncio. Encostou nela na cozinha, bem de leve, no ouvido dela, e falou assim, amor, o que vai ter de jantar? Ela falou, frango, pô, já falei 4 vezes. Cuidado para não ficar resmungando e achar que é o outro que está surdo. É preciso prestar atenção nos sinais dos tempos.
Só velho recusa o que precisa ser mudado. O idoso se renova na mudança. E nesta hora, e aqui eu termino, quero lembrar um grande carioca nascido no Meier, que morreu há 3 semanas, o grande Milor Fernandes. Quase 88 anos de idade, ele dizia, antes de morrer, claro, ele dizia, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Isso aos 88 anos de idade ele falava, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Talvez como o doutor Osíris, que diz no meu tempo, eu quero dizer daqui a 20, 30. Nosso tempo é o futuro, preparado desde agora. O futuro é o passado em preparação. E nesse sentido, o Milor disse algo, e é com isso que eu termino, ele disse algo que você e eu não podemos esquecer. Quando a gente pensa em movimento, mudança, reordenamento, revitalização, manutenção, proteção, alteração, gestão estratégica e liderança, Milor diz algo que nos ajuda, ele diz, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Por isso, pergunto eu no auditório de gente inteligente, alguma dúvida? Palavra aberta, porta fechada, ministros olhando. Há alguma dúvida? Obrigado. Muito bem, muito obrigado.